Tá bom? Não precisa trocar não, né? Gente, eu queria compartilhar com vocês nessa noite que... para falar de alguém que eu particularmente gosto muito, assim. Eu sou... se eu vou usar uma palavra correta, me desculpe, mas é um cara que eu sou apaixonado na Bíblia, por esse cidadão aqui que a gente vai falar hoje. Acho que o pessoal que já me conhece há mais tempo sabe de quem eu estou falando. Eu gosto muito de Pedro, né? E um tempo desse eu estava ouvindo uma ministração, uma pregação do reverendo Dias Lopes, Hernandes Dias Lopes, e ele começou a falar sobre Pedro. E eu já escutei, muita gente fala assim, né, cara? Jesus está aqui no nosso meio, né? E ele começou a pregação falando assim, Pedro está aqui no nosso meio. E ele falava assim, porque nós somos Pedro. Todos nós temos um pouquinho de Pedro. Pedro está debaixo da nossa pele. Às vezes a gente age impulsionado pelo nosso desejo, pela nossa carne. Às vezes a gente fala coisas que são altamente espirituais, mas às vezes a gente fala coisas que são extremamente carnais. E se a gente for mergulhando no contexto, na história, na vida de Pedro, eu creio que todos aqui, de alguma forma, vão se identificar. Hoje a gente estava ali, eu estava almoçando com o nosso irmão Oscar, com a sua esposa, e aí ele contando algumas coisas que aconteceram na cidade deles, que é próxima à nossa, e eu só pensando, cara, imagina se fosse Pedro assim, como é que ele agiria, se era quebrando tudo, então ia botar o dedo na cara do pastor e não sei o quê. Então a gente acaba se identificando. Foi uma coisa que foi mexendo comigo essa semana toda, sabe? Algumas coisas sobre Pedro. Especificamente, duas. Né? Primeiro, é a parte que ele nega Jesus. Que essa, para mim, é uma das partes assim, tensas. Né? Se você pensa num filme, né, da vida de Pedro, eu acho que essa é uma das partes que te deixa angustiado. Né? Seria essa parte. Porque é muitos altos e baixos. Né? E, ao mesmo tempo que ele fala coisas altamente espirituais, fala assim, tu és o Cristo e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele fala assim, não vai naquela cruz não, e o Senhor tem que repreender ele, sai e fala assim, olha, afasta-te de mim, Satanás. Acho que ia ser difícil caminhar com Pedro. Ele tem umas escaladas, tem umas quedas, e a gente se vê nisso, porque nós somos homens, nós somos carne também, e às vezes a gente fala sem pensar. Eu queria te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22. Pedro, ele é um cara que... Né, eu não sei se vocês já assistiram aquela série, e se você não assistiu ainda, procure assistir, que é o The Chosen. Essa série é incrível, é maravilhosa. Então, que você... não tem tem que baixar só o aplicativo, é só no celular, mas a gente passou aqui um capítulo aqui na igreja que dá para fazer no computador também. Depois fala com a gente, que a gente dá o bisuzinho. Tudo legal, tá? Nada ilegal não, gente, pelo amor de Deus. Tá bom? Mas no celular, você procura lá no aplicativo The Chosen, é muito boa. E ao mesmo tempo que você vê o cara de altos e baixos, você vê ele com uma fé tão genuína, tão pura, sabe? Ao ponto de olhar para Jesus e falar, Senhor, deixa eu ir até aí, deixa eu caminhar sobre as águas, e caminha, mas ao mesmo tempo ele olha para o lado e começa a se afogar. Sabe? Eu gosto muito da oração de Pedro, que eu falo que é uma das orações mais curtas e mais cheias de fé que eu conheço, que é, Senhor, ajuda-me, quando ele está se afogando. E o Senhor vai lá e estende o braço para ele. E eu não sei se vocês já repararam no meu Instagram, tem a imagem de Jesus, para quem está vendo por baixo das águas, uma mão sendo estendida para puxar. Então, eu curto muito, eu gosto muito dessa passagem. Mas vamos lá, Lucas 22, 34. Deixa eu ver se eu abri aqui já. Abri, não, chegando aqui. Então,
Vamos lá. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Agora a gente vai pular para o versículo 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos. Pedro tomou lugar entre eles. Você pode dizer comigo assim: acenderam um fogo no meio do pátio. Então, guarde essas palavras: acenderam um fogo no meio do pátio. Uma empregada, vendo sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza esse também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, com que lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Meus irmãos, esse é Pedro. Se nós voltarmos um versículo antes do que a gente leu, Pedro fala: eu estou pronto para ir contigo, para morrer ou para lutar por você. E logo depois disso, ele vem e nega Jesus. Pedro era um homem normal, um pescador, casado, que estava ali vivendo a sua vida até que Jesus o chamou. A gente aprende aqui com Pedro algumas coisas que eu queria ressaltar nesses versículos que a gente acabou de ler. Primeiro, quando Pedro fala: eu estou pronto. Meus irmãos, a Bíblia fala que quem está em pé, ore para que não caia. E quando Pedro ele afirma isso, que ele está pronto, que ele entra numa situação de presunção, dizendo que ele está pronto, ele começa primeiro ali a ter o seu momento de decaída. Porque, meus irmãos, nós verdadeiramente não somos nada diante do Senhor. A verdade é essa. Quando a gente pensa que a gente está forte, é que a gente está fraco. E porque nós podemos, a Bíblia fala que nós podemos todas as coisas em quem? Em Cristo Jesus, em Deus. Quando Pedro fala: eu estou pronto, mas, na verdade, ele não estava pronto. Ele não estava preparado. E o que a gente aprende nessa história aqui? Realmente, nossa dependência está em Deus. E Pedro, quando fala assim: Senhor, eu estou aqui mais do que os outros. Eu te amo mais do que os outros. Eu estou mais preparado que os demais. E Jesus fala para ele: Pedro, não é assim. Não é dessa forma. Você ainda não está pronto. Você não está pronto. E a gente vê isso quando Jesus vai lá para o Getsemane, deixa lá os discípulos e leva Pedro, leva João e Tiago, é isso? Isso, Tiago. E ele fala assim: olha, fica aqui, espera. E Jesus vai para lá. O que acontece quando Jesus volta? Os 3 estão lá dormindo. E quem ele acorda primeiro, na primeira vez que ele volta? Ele chacoalha: Pedro, você falou que estava pronto, você está dormindo na hora que eu mais preciso de você. Jesus volta para lá de novo para orar, e aquela oração que até mesmo o Murilo acabou de falar aqui, aquela oração de doer na alma. Quando ele volta, está lá Pedro dormindo de novo. E quando ele sai pela 3ª vez, que a Bíblia fala que ele começa a suar sangue, e ele volta, está lá os discípulos novamente dormindo. Meus irmãos, a gente, por vezes, cochila na fé. Por vezes, a gente pega no sono e deixa as coisas passarem. Quantas vezes a gente já cochilou e deixou a bênção de Deus passar na nossa vida, por estar preocupado com outras coisas, por estar vivendo outras situações. E quando a gente acha que a gente está mais pronto, quando a gente acha que... Quantas vezes você se olhou no espelho, depois, sei lá, de
Tipo Elias, quando Elias vai lá e confronta os 450 profetas de Baal, e ele vai lá, mata os profetas de Baal, e ele está numa situação top na vida dele, ele tem que sair, se esconder e tudo mais. Quantas vezes a gente está numa situação se achando que é o tal? Quantas vezes a gente está numa situação que a gente fala assim, não, agora a coisa vai andar, agora eu estou bem, agora eu estou jejuando, agora eu estou orando. Aí você se olha no espelho e diz, ó, você é o cara. E tudo mais. E a gente vai lá, e por uma coisa boba, para um irmão que disse que a gente é feio, para um irmão que disse que a gente não sabe cantar direito, se eu for pensar isso na minha vida, falar que eu não canto direito, nem sei mais. E a gente vai lá e cochila, se afasta. Vou confessar um pecadinho para vocês aqui, vou até descer do púlpito aqui rapidinho. Semana passada, quando o apóstolo Eduardo Fernandes, obrigado, Lucas, obrigado para a Tiana, ele veio pregar, eu gosto muito da palavra dele, muito mesmo, eu gosto muito de ver o apóstolo pregando. E aí eu falei, cara, hoje eu quero ficar lá, tomara que Deus toque em alguém para ficar lá embaixo, que eu não estou afim de ficar lá embaixo, quero subir para ouvir a palavra dele. Aí eu te vi, ele veio e falou, não, hoje eu vou ficar aqui embaixo. Eu, glória a Deus. Aí fiquei lá atrás, já peguei o celularzinho para anotar as coisinhas que ele ia falando. O que aconteceu comigo? Eu dormi. Dormi no pouco da palavra dele, aí chega o João Pedro. Papai, você está dormindo? Aí eu olhei para a cara dele, eu falei, que tá maluco, João Pedro? Aí ele disse, não dorme não, papai. Aí eu saí lá de trás e vim para cá, para frente. Eu falei, lá na frente eu não vou dormir. Mas eu acordei meio atordoado, porque eu queria tanto ouvir a palavra dele, achei que estava pronto para ver, mas não estava pronto. Estava cansado, estava querendo descansar. Mas eu peguei a palavra muito me abençoou, não dormi a palavra toda. Mas a gente não está pronto às vezes, a gente cochila, até fisicamente mesmo. Às vezes a gente vai orar, a gente pega no sono. A gente vai ler a palavra de Deus, a gente pega no sono, com a Bíblia aberta, com a cara na palavra, mergulhado com a cara na Bíblia. Quantas vezes eu já fui para a vigília, eu joelhei para orar e só acordei quando a vigília acabou. Mas é verdade. Eu entrei no Espírito, mas Deus é tão misericordioso que a Bíblia fala que Deus dá os seus enquanto dorme. Isso não é maravilhoso? Isso é muito bom, então, mas não vai ficar se apegando nisso a vida inteira, irmão, pelo amor de Deus. Mas a gente cochila, a gente vacila às vezes. E nessas cochiladas, o inimigo pode se aproveitar disso. A gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar vigiando. E a Bíblia diz que quando Jesus volta e fala com os discípulos, não podem vocês vigiar um momento sequer? Orem, vigiem. E Pedro acorda meio estabanado, e aí chegam os soldados para pregar Jesus, e Pedro levanta, sei lá como, atordoado, pega a espada, tenta cortar o soldado, corta a orelha do soldado. Jesus fala, basta, chega disso tudo. Pedro é esse cara. Ao mesmo tempo que ele está cochilando, é despertado e começa a querer resolver as coisas na carne. A gente tem que vigiar nesse sentido. No verso 55, diz que em Marcos 14, 29, eu queria que você pudesse colocar, não precisa nem abrir, a gente vai ler junto aqui. Marcos 14, 29. Eu não fiz as minhas marcações para abrir mais rápido, mas a gente vai abrindo aqui rapidinho. 14, 29. Ele fala assim, então Pedro disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Como eu falei aqui, Pedro, ele se sobrepôs aos seus amigos, aos outros discípulos. Ele se sobrepôs, ele achou que ele, naquele momento, era talvez maior do que os outros, talvez maior do que os demais. Meus irmãos, a Bíblia fala que realmente a gente tem que estar debaixo da presença do Senhor, mas ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros. O que eu acho mais interessante nessa passagem que Pedro nega Jesus é em Mateus, que ele dá muitos detalhes sobre esse momento. Muitos detalhes.
Mateus 26, 69, a gente vai ler junto, pode ser? Mateus 26, 69. É a partir do verso 69. Meus irmãos, uma coisa que é muito interessante nessa passagem, exatamente nesse trecho aqui de que Pedro nega Jesus, é a forma com que toda essa situação vai se dando. E o que começa pequenininho vai se transformando em algo gigantesco. Se você mergulhar exatamente nesse trecho aqui, eu vou te explicar por quê. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei do que você está dizendo. E quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento. Com juramento. Olha, eu juro que eu não conheço esse cara. Não estava com ele. Eu não sei para vocês, mas a minha mãe falava algo muito engraçado. Olha, quem tem coragem, quem mente, é o extremo, né? Quem mente, rouba. Quem rouba, mata. E quando a gente jurava, ela fala assim, jurar em falso, você vai para o inferno direto. Era esse nicho. Então, ela está aí, não vai deixar eu mentir, não. Então, quando você pensa que ele, em juramento, falou que não conhecia Jesus. E quando você vai mais adiante, ele fala que não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Que começou pequeno ali, pequenininho, só diz: não conheço Jesus. Depois ele começou a jurar, depois ele começou a praguejar. Meus irmãos, a Bíblia fala que Pedro, ele se reuniu com aquele povo ali. Aquele povo estava numa roda, num círculo ali, em volta de um fogo, e Pedro foi lá, se assentou do lado dele. Não sei o que eles estavam conversando. Não sei qual era o teor da conversa. Mas a forma que Pedro nega Jesus, de forma tão triste, se assim posso dizer, não eram boas conversações. E a Bíblia diz que o homem íntegro, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes a gente está achando que está numa rodinha de amigos e começam umas conversinhas. A gente acha que não vai dar em nada. E às vezes começam, não sei se você já participou desse tipo de coisa, mas às vezes as pessoas começam a conversar, todo mundo começa a rir, daqui a pouco eles falam de Jesus, de crente, e a gente está lá, no meio, pequenininho, se escondendo, com vergonha de falar, com vergonha de assumir. E quando a gente vai ver, a gente já está totalmente inserido. Eu não estou dizendo que vocês vão negar Cristo, vão negar Jesus, mas a gente tem que vigiar, a gente tem que cuidar, porque quando começam essas rodinhas, eu falo para vocês com muito temor e sempre preocupado em me manter na presença do Senhor. Eu servi ao Exército durante 9 anos. E é exatamente isso que acontece com jovens que estão entrando no Exército. Muitos deles entram cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, assumindo a identidade cristã, mas aí começam as rodinhas, começam os grupinhos, e quando vai ver, muitas pessoas estão se afastando do caminho do Senhor, muitas pessoas estão deixando de ir para a igreja, começam a dormir no quartel e começam a andar com pessoas que não vão trazer coisas boas. E eu digo isso com muito temor a Deus e com muita reverência ao Senhor, porque eu tive esses 9 anos, e eu falo que eu me orgulho muito de nunca ter participado de nenhuma saída. Eles me chamavam de antissocial, poderiam ter me chamado, mas eu nunca participei de uma saída fora do quartel, porque sabia que daria. Ultimamente, em julho, agosto,
A gente fez um grupo das pessoas que serviram juntos no quartel. E aí um rapaz falou assim, um amigo entrou, aí ele, entrou fulano, legal, não sei o quê, e tal, mais. Aí começou a falar, e soltou assim, pô, fulano era muito engraçado, quando entrou no quartel, isso em 2000, quando entrou no quartel era um santinho, e agora hoje em dia é um capetinha. Aí eu falei, cara, você não tem medo de falar isso de um homem de Deus, não? Ele falou assim, pô, fulano de tal, cara, já não é um homem de Deus há muito tempo, não sei o quê. Aí ele me mandou em privado, pô, Marcelo, desculpa aí, tal, mas é porque eu desviei, me afastei dos caminhos do Senhor e tudo mais e tal. E eu fiquei pensando, Jesus, tem misericórdia. Porque, às vezes, são coisinhas pequenas que a gente vai dando brecha, que a gente vai dando lugar, e quando a gente vai ver, a gente está numa situação que Deus não permita que isso aconteça conosco, com os nossos filhos, com a nossa família, mas que a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar. Amém? E a gente tem que tomar cuidado, porque com o pecado não se brinca. Com as coisas do mundo, elas podem começar pequenas, mas se a gente não cuidar, se a gente não vigiar, meus irmãos, existe pedra de tropeço. E o inimigo, a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, bramando, como leão, procurando a quem possa tragar. Eu não quero dar oportunidade para ele. Eu quero que o Senhor me mantenha na posição dele. Eu quero estar vigilante, mesmo tirando meu cochilinho às vezes ali, mas eu quero estar vigiando a presença do Senhor. E eu quero te convidar a gente estar vigilante também. Não se achar que você é o tal, porque não somos ninguém, na verdade. E Pedro está aqui para nos dizer isso. Amém? Talvez eu possa estar dizendo para você e você possa dizer para Marcelo, olha, ótimo, mas já tive vezes que eu caí, já tive vezes que eu deslizei. Meus irmãos, Deus Ele é maravilhoso. E Ele está aqui nessa noite hoje para dizer que Ele pode restaurar, pode nos levantar, pode nos sustentar, que a mão dele está estendida para nós, assim como Ele esteve lá com Pedro. Eu queria que você voltasse em Marcos 16, versículo 6. Marcos 16, versículo 6. Quando a gente lê que Pedro, depois de ter negado Jesus, Jesus fixou os olhos nele e ele lembrou das palavras de Jesus. A Bíblia fala que ele saiu chorando amargamente. Eu já falei isso uma vez para vocês, eu não consigo mensurar o quanto foi difícil para Pedro aqueles momentos que ele viveu ali depois de ter negado Jesus. Não consigo imaginar como ficou a sua cabeça, como ficou o seu coração. Não consigo imaginar porque é doloroso demais. Você ouvir que você vai negar, que vai acontecer isso, você aqui fala, não, eu sou cara, eu não vou te deixar, não vou te abandonar, vou lutar por você. E realmente se cumprir aquilo que foi falado. Marcos 16, 6 diz o seguinte, essa passagem é a passagem que as mulheres elas vão visitar Jesus e o anjo aparece para ele e fala assim, olha, não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado, mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Que incrível isso, né? Jesus fazer questão de avisar, avise os discípulos e a Pedro que Jesus vai encontrar com eles. Jesus sabia da situação de Pedro e fez questão de escola. Poderia ter falado só, avise os discípulos, que eu vou lá encontrar com eles. E, meus irmãos, eu fico realmente empolgado com esses detalhes, assim. E eu fico imaginando quando Pedro recebeu esse recado, como ele deve ter ficado. Ele falou meu nome. Ele falou o nome de João? Não. Ele falou o nome de Tiago? Não. Ele só falou o seu nome e os demais discípulos. Então, você sabe quando você faz aquela coisa que sabe que vai salvar para você? Eu fico imaginando Pedro, falou assim, cara, ele falou só o meu nome. E agora, meus irmãos, João 17. Vamos lá rapidinho?
João 17, não, 21, João 21, perdão, João 21. Eu falo para vocês que eu fico empolgado com Pedro. João 21, 17. Cara, era isso que eu queria ler? Não, era Lucas. Perdão. Eu vou ler Lucas aqui rapidinho, mas pode ir indo para João 21, 17. Mas eu queria ler com você rapidinho aqui, Lucas 24, 11. Que eu tenho uma coisa aqui para ler que eu acho incrível. Ó, eu vou ler aqui Lucas 24, 11, tá bom? Mas você já vai abrindo aí em João 21, 17. Mas Lucas 24, 11. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Pedro, quando ouviu falar que Jesus tinha ressuscitado, o que ele fez? Ele se levantou correndo e foi ver. Realmente, Jesus estava naquele lugar. Nem aguentou esperar. Ele nem aguentou esperar. Ele falou, Pedro, é para ficar aqui, cara. Pedro correu para lá e foi ver o que tinha acontecido. Vamos lá. João 21. Deixa eu voltar aqui. João 21, 17. Eu sei que você já abriu aí. Espera só um pouquinho. Eu estou chegando também. Cara, a gente vai ler João 21. João 21. A gente vai ler ele tudo, tá bom? Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim com ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Ele chegou lá, não encontrou ninguém, voltou e disse, vou pescar. Não sei, realmente eu fico pensando assim, a primeira coisa que eu vou chegar para Pedro é do céu, é conversar com ele. Eu tenho muita coisa para conversar com ele, tenho muita coisa para perguntar para ele. Essa é a minha viagem. E eu fico pensando, cara, ele simplesmente falou, vou pescar. Eu penso aqui que o negócio estava tão ruim na cabecinha dele ali, que ele falou assim, cara, vou pescar. Eu já vi pregadores dizendo que Pedro, nesse momento aqui que ele decide pescar, é como se ele estivesse abandonando o seu ministério, abandonando o seu chamado. Ele falou assim, não quero mais saber disso. Já neguei Jesus, ele falou que ia fazer, o que acontecia, aconteceu. Eu achei que eu estava bem, mas não estou. Vou pescar. A gente vê aqueles adesivos no carro antigamente, fala, hora que melhora, né? Não, ele foi pescar. Vamos continuar aqui? Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus perguntou, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. É o Senhor. E aí você pensa agora um pouquinho, para um pouquinho, liga aqui a TV na sua cabecinha, aqui o seu LCD, o seu digital aqui, e pensa nessa imagem de Pedro lá, pescando, e aparece aquele homem lá na margem. A Bíblia fala aqui mais à frente que era mais ou menos uns 90 metros de distância entre onde eles estavam até a margem. E aparece aquele homem de longe dizendo, filhos, vocês têm alguma coisinha aí para comer? E eles falam, nada. E aquele homem dá uma ordem, e João olha para Pedro e fala assim, olha, é Jesus. É Jesus. E a Bíblia fala, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar.
Os outros discípulos vieram ao barco puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a 90 metros da margem. Meus irmãos, que maravilhoso isso. Pedro, ouvindo que era o Senhor, sabe, colocou a sua roupa e mergulhou no mar. Eu estava falando com o Murilo, eu falei, Murilo, qual é o recorde dos 100 metros? Ele falou, acho que é do Phelps, 7 segundos, acho que, não sei se tiver essa informação, se estiver correta, mas eu confio no Murilo, então deve ser. Você imagina o cara fazer 90 metros no desespero que Pedro estava. Eu acho que ele foi muito mais rápido que o Phelps. Com roupa! Com roupa! Meus irmãos, eu fico imaginando realmente, vocês me perdoem por imaginar tanto, mas eu queria te levar a imaginar junto comigo, o que passa na vida daquele homem, quando ele está nadando, ansioso para encontrar Jesus. E sabe, quando você é criança, quando tua mãe te grita assim, fulano, que você fez besteira, você sabe, ó, minha mãe vai me pegar o cinto, minha mãe vai pegar o chinelo, nem sei se pode falar isso hoje em dia. Você já sabe que você vai sofrer algumas punições ali. E você fala, será que minha mãe vai me bater com o chinelo? Será que meu pai vai me bater com o cinto? Será que ele vai me colocar de castigo? Eu fico pensando no Pedro, cara, Jesus falou que eu ia negar, e eu neguei, e tome abraçada. Será que ele vai botar o dedo na minha cara e falar, você é covarde, e tome abraçada. Você é um medroso, tome abraçada. Tantas coisas que ele ia me pensar. Eu, carnalmente, pensaria qualquer coisa dessa. Mas sabe o que é engraçado? E sabe o que é maravilhoso na palavra do Senhor? No versículo 9, eles dizem, ao saltar em terra, viram ali umas brasas. Umas brasas. Você lembra onde é que a gente começou a ler no começo? Jesus preparou todo um lugar para que Pedro pudesse, de fato, conhecer o amor de Cristo e conhecer o perdão do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. E Pedro caiu nessa armadilha de amor que Jesus tinha por ele. Que quando ele chegou lá, tinha uma brasa. E Deus preparou aquele ambiente. Jesus preparou aquele ambiente para fazer essas perguntas aqui. No versículo 14. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu, sim, Senhor, sabe que eu o amo. Então, Jesus restaurou ali coisas na vida de Pedro, que esses três longos dias entre a morte de Jesus e a ressurreição, e o momento de encontro com Jesus, eu imagino que deve ter sido algo angustiante para a vida de Pedro. Mas Jesus sabia muito bem do que estava fazendo, estava preparando Pedro para uma obra maravilhosa. Meus irmãos, eu não sei qual é o tipo de luta, ou de dificuldade, ou situação que você está vivendo, mas eu tenho certeza que Deus está preparando todo esse povo para ver algo sobrenatural, algo poderoso de Deus. Sabe, Deus tem abençoado muito a nossa igreja, enviando pessoas, sabe, nos enviando. Você vê que o pastor Aloysio está em missões, a gente acabou de receber a Sandra e a Suzana, que fizeram trabalho em missões. Deus está enviando gente para o nosso ministério, está enviando pessoas do nosso ministério para abençoar outros ministérios. Nós temos vivido um momento de avivamento na nossa igreja. Eu creio nisso. Sabe, mas a gente teve que passar por um processo, talvez tudo que aconteceu esses últimos 2 anos, tanto a parte da mudança de templo, de obra, de pandemia, de provação. E sabe, é lindo como ver que as pessoas continuam firmes no propósito. E eu fico maravilhado quando a gente se propõe, quando o Miro está falando que vamos estar junto, a gente chama, e a gente tem um grupo de voluntários que tem sei lá quantas pessoas, 20, 30 pessoas. E sabe, quando você coloca lá, vamos fazer um mutirão tal dia, e a galera começa, vamos. Deus está forjando e Deus está preparando para algo maravilhoso. Mesmo diante das nossas fraquezas, assim, às vezes a gente comete gafes e às vezes a gente fala sem pensar, mas Deus está cuidando de tudo e está preparando a gente. Sabe, que mais e quando a gente começa a pegar o livro de Atos, aquele Pedro, que era tão intempestivo, tão impetuoso, só que agora ele é um Pedro
cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E quando eles estão ali no dia de Pentecostes, que aqueles homens estão falando em línguas estranhas, cada um falando uma língua diferente, as pessoas começam a falar que eles estavam bêbados, que eles eram pessoas loucas. Você fica imaginando o que Pedro falaria para aquelas pessoas se fosse antes do derramamento do Espírito Santo. Talvez ele fosse brigar com aquelas pessoas todas. Não, meu. Ele cheio do Espírito Santo, ele fala. Prega. Fala de Jesus. Ensina aquelas pessoas. E ganha 3.000 almas para Jesus. 3.000 almas para Jesus numa pregação. Eu creio que a nossa igreja está passando por um processo muito forte de mudança, de avivamento. Eu creio que quando a gente começar realmente, de fato, a ganhar almas, vão vir uma atrás da outra em sequência. Em nome de Jesus. São mudanças. A gente está passando por mudanças. Deus está derramando o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ontem nós tivemos ministrações que as pessoas aqui, tinha gente que chorava, gemia, porque estava sendo derramada, estava sendo mudada, transformada. E eu creio nisso, que essas pessoas vão, como verdadeiras chamas, incendiar outras pessoas. Assim como Pedro foi cheio ali do Espírito Santo, e começou a ser guiado, não somente pela sua carne, mas começou a ser guiado pelo Espírito. Não tem nada mais maravilhoso do que você ser conduzido pelo Espírito Santo. No seu agir, no seu falar. Às vezes até a gente sente vontade. Mas o Espírito Santo, segura, calma, vai devagar, vai tranquilo, não é por aí, é por aqui. É muito bom. Eu quero te convidar a experimentar isso. Sabe, a dizer não para o seu eu mesmo. Não somente se olhar no espelho e falar assim, cara, você está bem, você está forte, você está... Mas dizer assim, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda hoje quando eu tiver que conversar com os meus amigos. Me ajuda hoje quando eu tiver que ensinar a tua palavra. Me ajuda hoje. Realmente confissão, porque andar com o Espírito. Normalmente, eu não dou dinheiro para pessoas de rua. É um hábito que eu tenho, acho que o pessoal aqui me compartilha esse entendimento. Mas teve uma vez que eu estava indo para o... Acho que eu já falei isso aqui na frente. Eu estava indo para o trabalho, estava indo para uma consulta, e aí um rapaz me parou e contou uma história. Falou, não, porque eu tenho que ir para a minha cidade, porque eu vim para cá para trabalhar e não arrumei um emprego e não tenho dinheiro para voltar. Você poderia me ajudar e tudo mais? Contou uma história. E minha primeira resposta foi dizer, cara, não tenho nada. Mas eu fiquei observando, o camarada contar a história. E eu meti a mão no bolso assim, puxei uma nota, e eram R$10. Aí ele falou assim para mim, aí eu falei, pô, cara, eu tenho esses R$10 aqui. Ele falou, não, serve, não sei o que e tal. Aí eu ia entregar os R$10, mas assim, meio contrariado. E aí o Espírito Santo falou assim, não dá ainda não, calma. E aí o Espírito Santo falou assim, olha, fala que você é dizimista. Aí eu fui entregar os 10 e falei assim, olha, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, toma aqui os R$10, mas eu vou te dizer o seguinte, eu sou dizimista na casa do Senhor. Se você estiver mentindo, você vai se entender com Deus. O cara, não quero não, obrigado, valeu. Valeu, não preciso do dinheiro não, tudo certo, eu me viro aqui. A primeira resposta poderia ser, cara, toma aqui, não vou te dar nada não, mas, cara, Deus falou comigo naquele momento. E é muito bom quando você ouve a voz de Deus. E eu falei assim, caraca, isso deu certo. Então, isso aí. É bom quando você ouve a voz de Deus, as coisas dão certo. Andar pelo Espírito. Amém? Eu queria... meus irmãos, é isso que eu te disse. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está transbordando nesse lugar. Que Deus é bom. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu não sei se a Débora está lá por baixo, ou se está aqui já. Se alguém puder chamá-la, por gentileza. Por favor. Se alguém puder chamar também o pastor Murilo. Se alguém puder render ele lá embaixo. Amém? A gente tem alguns minutinhos aqui ainda. Deixa eu ver. 20:26. É porque o nosso relógio digital não está ali ainda, preso, né? Mas vai ter um relógio digital daqui a pouco ali, amém? Mas eu queria te convidar a fechar os teus olhos.
Andar no Espírito é muito bom. Eu gosto muito da passagem do rei Ezequias, que ele recebe aquela carta com várias afrontas de um outro rei. E ele apresenta aquela carta diante do Senhor e fala: Senhor, ele não está me afrontando. Ele está afrontando o Deus Todo-Poderoso. Ele não pensou em guerrear, não pensou em batalhar, não pensou em nada disso. Ele só apresentou a carta para o Senhor. Ele falou: Senhor, não é comigo isso. Ele não está falando comigo essas coisas. Eu entrego isso tudo para o Senhor. Sabe, o apóstolo Pedro, ele se tornou um líder da igreja, uma referência de passar e coisas extraordinárias acontecerem através da sua sombra, sabe, de olhar para um coxo e dizer, fala, cara, levanta e anda, não tem dinheiro para te dar, mas toma aqui a tua cura, levanta e anda em nome de Jesus. Mas eu quero e eu preciso viver no sobrenatural de Deus mergulhado. E nessa noite, se você realmente ainda tem coisas que talvez tentem puxar mais para o lado carnal, queria te dizer, busque o Espírito Santo, busque com humildade, quebrando seu coração diante do Senhor. É a nossa natureza, mas a natureza do Espírito Santo ela é muito melhor. É muito melhor. Andar no Espírito. Não vou te dizer que você está livre de problemas, de estresse, mas a forma com que as coisas vão se resolver vai te trazer paz no teu coração, porque você está cheio da presença de Deus. Não dá somente não andar pela carne, mas ser guiado pelo Espírito Santo, ser conduzido pela mão de Deus. Eu queria convidar aqui os pastores, aqui o pastor Murilo, a pastora Keila. Queria convidar aqui também o nosso diácono Luca, a diaconisa Cláudia, que estivessem aqui à frente. Meus irmãos, eu quero te convidar a receber o toque do Espírito Santo nessa noite. Talvez você está já pensando nas coisas que você tem que resolver quando sair daqui, a partir de amanhã. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo está aqui nesse lugar, nessa noite. E Ele vai te capacitar. E as coisas vão sair muito melhores do que você está pensando. As tuas lutas, as tuas dificuldades, os teus problemas. Quando você entrega para o Espírito Santo, entrega para Deus, fala: Senhor, eu não tenho capacidade, tenho forças, ou eu tenho capacidade, mas eu quero que o Senhor me ajude, porque eu quero glorificar o teu nome. Coloca diante do Senhor. Pedro poderia falar e praguejar todas aquelas pessoas que estavam falando dele, mas ele falou: não, eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo é que está tomando esse lugar, e aquelas almas foram convertidas. Quero dizer para você que o Espírito Santo vai te conduzir a resolver as turbulências, as dificuldades, os problemas, vai te trazer melhores soluções do que você pode imaginar, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser exaltado. Eu quero convidar para que você saia do teu lugar, e esses homens que estão aqui à frente, essas mulheres que estão aqui à frente, elas vão ministrar sobre você. E em nome de Jesus, você vai sair daqui com um toque do Espírito Santo. Que o Senhor vai te conduzir, o Senhor vai te guiar por novos caminhos. Em nome de Jesus. Que você tenha a liberdade de vir aqui à frente, em nome de Jesus. Eu queria convidar o pastor Gil também a estar aqui à frente, para estar ministrando. Se você tiver alguma coisa específica para orar, não tenha vergonha de falar. Mas os homens de Deus estão aqui prontos para serem usados pelo Espírito Santo para interceder por você. O pastor Gil está aqui também. Pode orar lá. Não, pegar. Deixa Deus te conduzir, meus irmãos. Deixa o Senhor te conduzir.
Espírito Santo de Deus, nós não temos nada, Senhor. Às vezes a gente acha, Senhor, que é tão capaz, que está forte, que está bem, mas vem nas coisinhas pequenas e mostram que realmente a gente está fraco. Então, nessa noite, Espírito Santo, você que está em casa, que está recebendo essa palavra, que está sentindo no teu coração, coloque a mão sobre o teu coração nesse momento e sinta o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo nesse momento. Sinta o Senhor te conduzindo por águas tranquilas. Sinta a mão do Senhor te guiando e te conduzindo. Deixa o Senhor tocar na sua mente nesse momento. Receba no seu lar agora, onde você estiver, a presença do Espírito Santo, enchendo a tua casa, enchendo a tua vida. Receba agora a presença do Espírito sobre você. Minha fé será
Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me mais fundo, tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, aleluia. Glória a Deus, Pai. Vamos dizer mais uma vez toda a igreja, guia-me. Pode ser, Davi? Queria te convidar a cantar junto com a gente. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já Vamos cantar todos juntos, meus irmãos. minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me aqui em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais Levante seus braços, vamos dizer, guia-me, Senhor. Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Guia-me,